Drops! Bruno Brito Landim. Ótimo vídeo. Jason, será que existem estudos sobre como deixar seu quadrinho agradável de ler? Detalhes importantes para deixar o layout dos enquadramentos convidativo ou erros graves que podem comprometer na apresentação da narrativa? Você tem dicas? Obrigado. Fala Bruno, eu tenho algumas dicas sim, mas vamos responder a sua pergunta por partes. Primeiro, sobre um estudo específico para deixar a sua obra interessante de ser lida, existe, porém nada muito firme na questão de quadrinhos em si, ou pelo menos nada muito formal, né? Dificilmente você vai achar isso indo numa escola ou algo do tipo, é algo muito difícil de fazer. Inclusive existem pouquíssimas escolas de quadrinhos, ainda mais voltadas para a questão da narrativa, para a questão desse tipo de coisa. Então é muito mais comum você pegar certas dicas de história, né? Falando da parte de história mesmo, de roteiro, em cursos para escritores, né, de livros e tal, de escrita, cursos de escrita criativa e de escrita para cinema, roteiro para cinema, esse tipo de coisa. Então são muito mais pegados dentro dessas partes, né, de realmente a questão da escrita da história indo muito mais para quem faz livro e para quem faz roteiro para cinema, mas para mim, assim, eu sempre costumo dizer, história é história. Então uma história que ela é boa e funciona em uma mídia, ela vai funcionar em outra. Só que daí no caso dos quadrinhos você tem todo um sistema de contar a história de forma diferente. Mas dentro do que você perguntou, né, sobre estudos na parte de deixar algo, a que você se refere especificamente ao quadrinho, né, mas de deixar algo agradável de se ler, os estudos seriam sobre escrita criativa e sobre roteiro de cinema. Dá para tentar pegar algumas dicas ali e adaptar para a sua história em quadrinho. Já na parte realmente narrativa, de quadrinho, da história e tudo mais, existem sim algumas coisas que podem ser feitas e outras que talvez você não deva fazer, que é interessante de mencionar. Eu estou fazendo uma série aqui no canal mostrando, né, o meu processo de criação do quadrinho que eu estou produzindo nesse momento, estou produzindo agora mesmo, que é a continuação de Makai Meio, né? Eu fiz aqui Makai Meio, volume 1 aqui completinho, lembrando que esse volume aqui é uma história fechada, né? Mas eu estou trabalhando em outras continuações, em mais histórias que se passam nesse universo, eu estou trabalhando em uma continuação. E eu estou mostrando passo a passo desse processo aqui no canal, na playlist Fazendo Mangá na Prática. E lá eu comento algumas coisas sobre essa parte de layout, essa parte de leitura, e que podem ser úteis. Mas só para dar um exemplo aqui, por exemplo, o sistema de virada de página. Então, quando você vai colocar certas informações na sua página, que elas são cruciais para o leitor. Porque quando o seu leitor abre aqui o seu quadrinho, ele vê duas páginas de uma vez. Então, se você coloca uma cena de muito destaque nessa página aqui, na hora que ele estiver lendo e aí ele virar, deixa eu tentar aqui pegar, tá difícil, essa página tá escorregando, aí. Então beleza, ele tá lendo aqui, aí ele chegou aqui no final e ele virar a página, o olho dele vai bater na página, nas duas páginas do quadrinho. Então se aqui tiver uma cena muito marcante, ele vai acabar olhando ela antes de olhar a página aqui, porque ela vai chamar mais atenção, vai chamar mais destaque. Então, se a cena daqui era importante e ela meio que estraga algum certo mistério, o leitor vai meio que tomar um spoiler lendo sua própria história. Então é interessante você fazer a narrativa de um modo que as duas páginas funcionem como uma. No caso, quando você está pensando em imprimir, por exemplo. Se você está fazendo um quadrinho que vai ser lido online, onde cada página fica uma embaixo da outra, né? Então o modelo de leitura assim, a pessoa vai descendo, né, às vezes para ler no celular e tal. Aí isso já muda um pouco. No caso, talvez você não vai querer colocar essa informação importante no topo de uma página. Porque se ele está lendo aqui e ele desce um pouco e a outra informação importante está aqui no topo, ele talvez tome esse spoiler dessa outra maneira. Que é quando ele desce e ele precisa ajustar ali até a página encaixar na tela. Então existem certas dicas assim que dá para ser dado, mas é muita coisa, é muito abrangente, acho que seria impossível falar tudo em um vídeo só, por isso que eu estou fazendo essa série e por isso que eu também pretendo, num futuro, em breve, lançar um curso completo para fazer mangá, para fazer história em quadrinhos, assim, geral. O que eu estou fazendo nessa série de vídeos, eu quero fazer muito mais aprofundado ainda, porque nela eu também estou pegando o que eu estou fazendo atualmente, né? A ideia é compartilhar o meu processo de produção, mas eu quero lançar um curso completaço, assim, com material mega aprofundado em cada etapa da produção de uma história em quadrinho, desde a ideia até a publicação. Deixa aí nos comentários, inclusive, se você apoia essa ideia, se você curte isso, se você queria ver um curso meu, né? Algumas pessoas pediram, já é o que eu quero fazer faz tempo, só estou esperando
ter tempo mesmo para conseguir me dedicar e fazer um material de muita qualidade para vocês. Mas voltando aqui, um curso que eu recomendo e já recomendei aqui em vídeo, né, para caderno de curso, é o curso de narrativa visual do Sam Hart. Ele fala um pouco sobre esses processos, sobre várias coisas que você coloca ali na leitura para deixar a leitura agradável. Caso você se interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição, vale muito a pena. Eu fiz o curso é muito bom, várias pessoas aqui do canal já fizeram o curso. Eu recebi vários comentários positivos também dessas pessoas, então é algo que vale a pena. Estudo de narrativa é um estudo geral e muito amplo. Não existe, tirando esses cursos livres, soltos, que você pode pegar aqui, outro ali e tal, como esse que eu falei do Sam Hart, como o que eu pretendo fazer futuramente. Tirando esses assim, é difícil achar esse tipo de coisa. Não tem faculdade, não tem nada assim. Então você tem que pegar dicas de escrita, dicas de roteiro, dicas de narrativa, de um canto de outro, e meio que juntando e compondo o seu próprio, vamos dizer assim, o seu próprio arcabouço de ideias, de técnicas e tal, para poder deixar a leitura agradável. É algo que eu fui pegando com muito tempo, assim, realmente pensando, pega um canal aqui, outro canal ali, outro vídeo aqui, um texto lá. É realmente algo que é bem amplo, não tem um lugar onde está isso tudo condensado, até por isso que eu faço esse canal aqui no YouTube, né? Porque não existe um lugar onde você consiga aprender a fazer mangá, então eu quis criar esse canal exatamente para ser o ponto ali, um lugar onde as pessoas que querem fazer mangá possam entrar ali e ter conteúdo sobre isso, falando sobre isso o tempo inteiro e tal. É algo que eu gostaria de ter quando eu comecei, por sinal. Iria me ajudar bastante, iria fazer eu perder muito menos tempo do que com certeza eu perdi correndo atrás, às vezes aprendendo coisas erradas, errando, enfim e tal. Mas faz parte da vida. A minha ideia é tentar ser para vocês o que eu não tive e eu espero estar ajudando de alguma forma. Então, eu quero fazer isso, esse canal é meio que para isso, para tentar dar dicas e melhorar, mas infelizmente, por enquanto, eu não conheço um lugar único que você consiga esse tipo de coisa, infelizmente. Mas a gente está tentando resolver esse problema aí. Deixa aqui nos comentários se você conhece algum curso de narrativa, conhece algum outro canal que fala. Tem um canal Narrativando, né? Ele vai analisando as histórias ali. É interessante esse tipo de coisa também, você pegar canais que analisam filmes, que analisam quadrinhos, que analisam histórias de maneira crítica mesmo, porque daí eles falam, isso aqui ficou bom por causa disso, isso aqui ficou ruim por causa daquilo, e aí você vai pegando essas dicas e absorvendo para sua própria história. Acaba sendo bem útil. Ainda não foge daquilo que eu disse, né? Senão, você não tem um lugar que realmente vai te explicar passo a passo. Você vai pensando e pegando de um canto de outro e fazendo uma mistureba ali, coloca no liquidificador e e engole. Fazer o quê? Essa é a nossa vida de quadrinista, né? Não tem muito para onde correr, mas de qualquer modo eu espero ter ajudado e ter respondido a sua dúvida. Se você tem uma dúvida também, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para responder ela aqui no canal também. Deixa seu like aqui embaixo e assiste algum dos vídeos que estão aparecendo aqui do meu lado. Valeu, falou!